bastante importante para a gente. Para o talk show, vamos chamar aqui na frente, então, para deixar ele terminar de engolir, né? Deixa ele a jaqueta. Rafael Pereira, diretamente do Canadá. Pererucho, amigo de vários anos. Pode escolher, sinta-se em casa. Pererucho, que é daqui de perto de Canela, mas que reside no Canadá já há 6 anos, se eu não me engano. Então, uma longa carreira já, tanto em oficinas quanto nas provas lá, para poder contar um pouco para a gente do que acontece por lá. Luquinha Borba, de Ibislama. Se existe uma linha sucessória nas grandes capitais do mountain bike a gravidade na América Latina, depois de Xereda, com certeza é Ibirama, também conhecida como Ibislama. Pode pegar no meio. Luquinha de lá, cria do Nata, que acabou de chegar também, bebeu de várias fontes. Luquinha que tem uma carreira um pouco diferente do que muita gente pensa, né? Normalmente a gente está no downhill vai pensar em depois que eu sair de brasileiro, o que eu quero fazer é World Cups e Mundiais. Luquinha está numa carreira um pouco diferente, com a parte urbana e andando muito bem. Achou o seu nicho, focou nele, está trazendo vários resultados bastante importantes e construindo uma carreira de uma forma um pouco diferente. E, para completar o nosso talk show, Douglas Vieira, de Criciúma, esse que eu conheci quando era menor que os banquinhos que estão aqui. Douglas hoje mora na Europa, teve várias interações na Europa para trazer para a gente muita experiência, focado um pouco mais no que a gente conhece de downhill de Copa do Mundo, tem bastante história para contar disso para a gente. Entendi. Guris, temos microfones para vocês. Pererucho está com o microfone da Xuxa ali. A gente combina, né? Para quem não conhece, o Pereira hoje, vestido assim, quase Eurostyle, todo clean, né? Quando ele corria no Brasil, usava normalmente a versão mais chamativa das roupas da Proelli. Então, nada mais certinho com ele do que ter o microfone mais chamativo de todos. Ao lado de vocês, a gente tem não só a água, quanto também a camiseta alusiva a toda a Expedição Xereda. Então, façam bom uso. A caneca também é alusiva à Expedição Xereda, com toda a logo ali, com a Fiorino e tudo mais, que é o veículo que levou o pessoal para correr lá. Dicas, vai bastante perto do microfone. Tá funcionando. Dá uma testadinha ali e tudo certo? Teste. Vamos começar por quem está mais tímido, Douglas. Pra gente quebrar o gelo, eu te conheci lá em Criciúma, bastante pequenininho, prova organizada pela tua família, e a família sempre foi algo bastante forte para vocês. Por mais de que sempre olhassem para o que acontecia fora do Brasil, eu lembro que na época eu cuidava do campeonato catarinense da Rio, eu sempre pegava no pé do pessoal, vejam o que está acontecendo, principalmente na Inglaterra, eles têm um porte de esporte semelhante ao nosso, tanto em número de inscritos, quanto de estrutura, quanto tamanho de time de comissários. Não é um negócio tão distante do que a gente faz aqui. E justamente foi isso que a família inteira decidiu fazer, sair do nosso território brasileiro, sair do sul do estado de Santa Catarina e migrar para a Europa e beber dessas boas fontes. Como que foi tomar essa decisão e como é que foi essa primeira migração para lá? Primeiramente, boa noite a todo mundo. Como você falou, a gente já andava aqui há muito tempo aqui no Brasil, já em todas as corridas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, praticamente o Brasil inteiro a gente corria. Meu pai tinha um caminhãozinho, não sei se muitos se lembram, e a gente viajava o Brasil todo aí correndo praticamente todas as etapas aí do Brasil. E eu andava na categoria juvenil, infanto-juvenil, e em 2014 meu pai tomou a decisão de querer se relocar para a Europa, né? Então ele foi para a Itália primeiro para conseguir o passaporte italiano, que ele tem descendentes italianos, e aí ele conseguiu o passaporte e depois ele se removeu para Inglaterra. Então depois disso a gente todos fomos para a Inglaterra também para seguir esse sonho de correr nas Copas do Mundo e andar o Brasil afora também aí.
E foi bem interessante, foi bem legal, foi um passo bem grande para ele, né? Ele teve que vender tudo, né? A gente vendeu a loja, tudo que a gente tinha aqui no Brasil para investir nesse sonho e ir para lá, mas também era um sonho dele morar fora, não somente para a gente poder correr lá fora, mas também como um sonho dele de viver lá na Europa. E foi isso aí, a gente foi e começamos a participar das provas lá na Europa e estamos lá até hoje. Para quem não conhece, o pai dele é um mecânico de excelência, assim, de mão cheia, aquele cara que você chega 5 minutos antes da largada com um baita problema no freio e ele fala, tá bom, eu resolvo. E em 2 minutos o negócio está feito e é excepcional o tratamento. Eu já usei do trabalho dele como o Felipe Poc, para quem lembra daquele downhill urbano que a gente fez em Bento Gonçalves. O Poc teve um problema no freio, Shimano, por sinal, justo antes da largada, por conta do sol e tudo mais. Ele resolveu em tempo recorde e o Poc todo estressado. Eu falei, cara, calma. Ele tem resolvido esse problema recorrentemente para muita gente. Então fica tranquilo que mesmo você, atleta patrocinado de fábrica, vai conseguir resolver isso rapidinho e andar bem. Não só andar bem, porque ganhou uma prova e tudo mais. Então, não é só tomar a iniciativa de ir para fora, ele tinha uma bagagem muito grande e pôde abrir o potencial, mas principalmente abrir o potencial de vocês também, né? Com outros eventos e outros níveis. Outro que seguiu um caminho, de certa forma, nessa linha de abrir o potencial voltado um pouco mais para as ferramentas, mas também com baita resultados de bike, é o Pererucho. Pererucho, como é que foi essa decisão de sair de Canela, de família sempre por perto, seu pai está aqui, e a família sempre estava muito perto, eu lembro de a gente visitar várias vezes, com vários projetos da gente ajudar a desenvolver a cena na cidade também, de trazer provas para lá e tudo mais, e de repente mudar a chavinha e mergulhar num projeto de vida completamente diferente, e projeto de vida mesmo, né? Construir uma família, ter filho lá e tudo mais. Bom, boa noite, pessoal. Então, Pepão, 2012, a gente teve uma caravana de gaúchos que foi competir e andar em um Whistler por 20 dias. E eu fui um deles. E quando eu cheguei lá, me deparei com uma cidade totalmente diferente do que a gente está acostumado aqui. Eu nunca tinha viajado para outro país, ou Argentina, Uruguai, mas não Europa. Não tinha ido para os Estados Unidos. E quando eu cheguei lá, eu disse, que lugar. Um dia eu quero morar aqui para sempre. Foi a primeira coisa que eu falei quando eu cheguei lá. Coisa da gente fala, né, 2012. E a partir disso, todo ano, 13, 14, 15, eu fui com a minha mãe e cada vez mais eu fui gostando desse lugar. Eu conheci minha esposa em 2015, falei para ela, eu não quero mais morar no Brasil e o que tu acha? Tu conhece o mundo inteiro e vamos para Whistler, no Canadá, porque andar de bike, sei lá, construir uma família, começar do zero lá. E ela, tá, vamos. Tipo, sim. Em 2016 a gente foi para lá, ficou 5 meses, casou lá, conheceu como que funciona a parte de imigração, principalmente, voltou para o Brasil, a gente teve até visto de trabalho estudo negado lá, nesse tempo que eu fiquei lá de 5 meses, voltei para o Brasil, resolvi meus problemas aqui, em 2016 quando eu estive lá eu conheci como fazer a imigração, fizemos a imigração, já chegamos em 2019 com a residência permanente, e daí é uma vida nova e só alegria. E a sua esposa trabalha justamente na empresa Dona da Montanha? Conta um pouquinho dessa história. É engraçado falar isso, mas sim, ela trabalha na Vail, que é uma marca de resorts no mundo inteiro, e por coincidência é a dona do bike park, de Whistler. Então, assim, desde quando a gente chegou lá em 2019, que ela conseguiu esse emprego, ela está até hoje, eu tenho Season Pass inverno e verão de graça, eu sou da família, ela também, e eu ganho, vamos dizer, por ano 20 tickets para dar pro pessoal, amigos, tudo. Hoje que é bem caro, né? Custa mais ou menos $300 o inverno, um dia, e vai acabar com $100, e eu sempre tenho para os amigos que vão me visitar e tal. E é engraçado que me ajuda um monte, né? Com certeza. Luquinha, você tem um caminho totalmente diferente dos dois. Tem suas raízes muito bem cravadas em uma cidade que eu tenho um carinho muito especial. Já chamei de minha segunda casa por muito tempo. Estive lá uma semana e meia atrás, de novo, na mesma casa, no mesmo endereço, e tem sido bastante especial. Como é que é
viajar o mundo e sempre voltar para o mesmo pontinho onde você se sente em casa, onde você se desenvolveu e ter um ambiente tão próspero para desenvolver. Porque realmente Ibirama, a gente observa com o resto do Brasil, é muito diferenciado nas experiências que te proporcionou e no suporte que te proporcionou. Boa noite a todos, boa noite, Pipão. Realmente, né, a minha raiz é lá em Ibirama e lá a árvore cresceu e ficou, né. Cara, isso começou tudo com o Nata, com a família Giacomozzi. Então, aos poucos, do que o Nata foi fazendo, do que o Nata tinha de conhecimento correndo Copa do Mundo, toda essa história junto com o Marco, que eles vivenciaram competindo no mundo afora, ele sempre buscou trazer um pouco da vivência lá para Ibirama. Isso meio que buscando o que ele precisava para estar competindo nessas provas, foi criando uma escola. Então a gente foi crescendo, vivendo o que ele precisava, desde pista, de construir pista, tipos de obstáculos, de que maneira treinar, de que maneira aperfeiçoar alguma técnica ou alguma aptidão física diferente. Cara, o Nata foi uma escola para mim, foi um professor, a família tem o pai dele como um pai para mim também, então cresci junto com ele e tive a oportunidade, a sorte de ter uma pessoa assim, ensinar tanto do que eu aprendi com eles. Eu acho que a gente vê muita molecada às vezes passando algumas fases que no momento talvez faz sentido não pular elas. Então, sou muito grato por todas as fases que eu tive, dou muito valor a isso. E, cara, ali foi crescendo a raiz e ficou, assim, a gente... Eu posso dizer que eu moro num lugar muito rico, de muitos amigos, de muita saúde, uma qualidade de vida boa, a gente tem bastante lugar para andar de bike, a gente tem bastante pessoas que também andam de bike, então às vezes a gente está num lugar, mas a gente está sozinho, a gente não tem um amigo, a gente não tem um familiar perto, então a gente sempre buscou estar construindo o que a gente precisa ali em Ibirama. E, cara, isso me faz feliz. Não me vejo, talvez, morando em algum outro lugar. Construir toda a minha vida ali, minha família, e tudo isso em cima da bicicleta, né? Então, dá para mostrar um pouco do que, poxa, talvez um caminho diferente, um caminho mais difícil, algumas curvas mais longas, mas... Pô, tô conseguindo fazer o que eu amo, que é andar de bike, no lugar que eu cresci, no lugar que eu vivo, que eu amo as pessoas que estão lá. E, cara, a gente anda de bike todo dia junto, como desde o início, construindo pista, construindo rampa. A gente vê a evolução de outros meninos também, como foi o Nata, como foi o Luquinha, como a gente teve a Bruna. Então, toda essa escola, tudo que a gente fez, a gente vê ainda o município ali, aquela região, tendo força disso. E isso é bem legal, assim, então... Cada um teve uma história, teve um caminho, mas engraçado que os caminhos são diferentes, mas a estrada ainda está levando para os mesmos lugares, né? A gente está competindo junto, em várias competições, ainda disputando, brigando guidão com guidão, ali segundo por milésimos, então isso é o mais legal, né? Cada um no seu canto, tendo sua vida, tendo seu mundo. A gente sabe que não é só andar de bicicleta, a gente tem um monte de outros deveres também. E é isso, cara, legal. Gosto muito do que a gente faz de bike ali na cidade e realmente criou uma cultura forte em Ibirama. E posso dizer um celeiro da bicicleta também. Ótimo. Por muito tempo o Nata foi a roda mais forte com a qual você andava seguindo, acontece no ciclismo de estrada, e acontece com a gente também andando nos trens no downhill. E hoje você é a roda mais forte da cidade, provavelmente. Mas, Douglas, você saiu de uma cidade onde vocês não tinham tanta gente, e principalmente gente que andasse mais forte, porque desde muito pequeno vocês andavam pra caralho, né? E como é que foi ir para uma cultura totalmente diferente, achar essas rodas fortes e ter essa confiança de continuar andando cada vez mais para se manter inicialmente mais tempo, né? Seguindo essa roda mais forte e até passar elas, tanto para você quanto para o Roger? Como é que foi esse contato inicial de um lugar novo, tão próspero assim? Eu acho que tudo começou com meu pai indo assistir uma corrida de cross country, não sei exatamente onde. Ele foi lá, visitou, postou, e aí o Roger começou a correr nessas etapas de cross country. E logo
de alguma maneira eles descobriram o downhill, eu não lembro exatamente como, mas aí foi onde surgiu o amor pelo downhill daí. Eu acho que meu irmão começou a correr umas etapas, não sei exatamente também quais, porém a gente começou a andar junto daí, eu não corria, eu era muito novo ainda para correr, mas aí a gente começou a correr no sul de Santa Catarina ali, em Tubarão, Braço do Norte, tinha umas corridas ali mais locais que a gente começou a correr. E aí a gente viu, começou a aprender mais sobre o esporte, começou a saber que tem mais corridas em mais lugares, e então meu pai começou a investir mais, e aí começamos a correr as corridas catarinense, do Rio Grande do Sul também, que seriam as corridas mais locais. E sempre foi bastante competição, assim, todas as categorias que eu tive, eu sempre tive muita competição, eu sempre estava mais ou menos no pódio ali, só para o top 5, mas sempre tinha bastante pilotos fortes. Eu acredito que no Brasil sempre teve muitos pilotos, e ainda tem muitos pilotos fortes que andam muito bem, e é sempre difícil quando a gente volta da Europa para cá para correr. A galera anda rápido, tipo, é difícil de andar junto com a galera, e também as pistas são bem diferentes, então é um obstáculo novo para nós também. Mas sempre andando junto com a galera e nas corridas, e eu acredito que, como a gente corria em tantos países, a gente sempre andava com os melhores de todos os países, então sempre indo mais rápido, tentando ganhar da maioria, e aí, então, assim, com essas corridas veio a velocidade. O Roger também corria, também com o Luquinha desde juvenil, não sei, juvenil, Então, muitos dos pilotos que estão aqui estão correndo junto com nós já há muitos anos, né? Então, é isso, praticamente. As últimas semanas, antes de vir para o Brasil, para o brasileiro, também foram bastante especiais, com vários rolês épicos que eu vi que você estava fazendo, com o Sam Blank, só tem outras pessoas que têm não só uma velocidade muito grande, mas um estilo muito legal. Conta um pouquinho desse pré-brasileiro antes de vir para as terras do Picnic Kings. É bem engraçado, porque quando eu era criança, assim, a gente ficava, a maioria de vocês também, ver os filmes New Disorder, ou esses filmes de downhill, e tinha tipo Sam Blank Soap, e a gente ficava, nossa, quero andar igual ele. E aí quando tu começa a conviver com ele, ver que é uma pessoa normal também, é engraçado. Mas ele é bem gente boa, todos os outros também são gente boa. E foi bem legal, a gente tava fazendo um filme de DH com a Suntour. A gente andou nos lugares na Alemanha, num bike park, e depois a gente foi para a Suécia também para andar, e as pistas foram bem legais também. Foram bike parks pequenos, com pistas pequenas, porém pistas bem legais, assim, bem divertidas, rápidas, com os pulos divertidos. E é muito legal andar com esses caras, tipo Carson Storch também, que é do Freeride, né? Ele também é mais velho já, que corre os Red Bull Rampage e tudo mais. Então é bem legal, tipo, conviver com essas pessoas também e aprender um pouco do que eles podem ensinar pra gente. Pererucho, você mora num lugar bastante privilegiado para conviver com outros talentos. Como é que foi essa chegada em Vancouver e Whistler e conviver com todo esse pessoal? Bom, como o próprio Douglas falou, assistindo esses vídeos, New World Disorder, tudo é sempre um sonho, né? Eu quero andar com um piloto profissional, ver como é que é, ou como mais rápido ele anda do que tu. E quando eu cheguei no Canadá, em 2019, já morando lá, eu comecei a participar das provas do Crankworx, as provas locais, e daí em 2019, Jackson Gold estando com 15 anos de idade, andando e fazendo um tempo mais rápido que os pessoal da Elite. Aí tu vê de onde que começou. Todo dia ele andava de bike e dizia assim, eu uma vez cheguei para ele e disse assim, posso dar uma volta contigo, posso dar uma volta contigo? Ele falou, sim, pode ir. Eles deixam, é uma coisa bem simples, e o que geralmente a gente, não é, né? O que eu vou dizer, no bike park lá, é muito fácil tu andar, como o Quinhas já teve lá também, com todo mundo. Dentro do Crankworx, quando é um evento que vai todos os atletas profissionais andar, é muito legal. Porque aprender a andar de bike, vai para isso no bike park. Eu sou suspeito para falar de Whistler, porque eu fui em 2007 para o curso de construção de trilhas e depois o seminário de gestão de bike parks.
E cheguei lá, lembro de ver, Steve Pitt está aqui, estranho. O Steve Smith também está aqui. É aquele piá ali, Cernak. O que está todo mundo fazendo aqui no final de setembro, já início de outubro, ou seja, já a temporada terminando, né? Eles estavam gravando o capítulo final do Seasons. Então a gente teve a chance de, no meio das aulas, ir lá assistir como eles estavam fazendo as rampas para gravar o capítulo final do longa-metragem e também assistir várias das gravações. E é um final épico, um filme muito legal. E estava realmente todo mundo lá, o Vanderham, fora vários que não aparecem no filme, né? Então é muito interessante de ver esse ambiente ultra próspero, né? De ter centenas de quilômetros de trilha. E eu acho que você pode dizer um pouco mais como é que é o volume de trilhas que tem dentro do Bike Park, fora, North Vancouver, Squamish, são várias centenas de quilômetros. Né? Então, cada ano eles abrem uma pista nova. O pessoal local lá constrói uma pista, eles colocam uma placa e faz parte do Bike Park. Há 10 anos atrás existiram 50 trilhas no Bike Park, hoje são mais de 150, com duas faces, né, que é o lado do Creekside e o lado de Whistler, e isso só dentro do Bike Park. Hoje mais ou menos custa $900, por exemplo, um Season Pass para andar há mais de 10 dias. E fora disso tem Whistler, tem Squamish, que daí é mais de enduro, não tem Bike Park lá, só a parte de subir de shuttle ou pedalando. Daí são 1000 trilhas. É o lugar que mais tem trilhas hoje, vamos dizer, no mundo pelo tamanho de cidade, sabe? Tanto que Jackson Melamed mora lá, principal atleta de enduro hoje do mundo, Jackson Goldson, Finn Isles, o pessoal é tudo dali. E North Vancouver, que é perto de onde eu moro, hoje tem mais de 300 trilhas também. Lá é um lugar que tu consegue andar de bicicleta todo dia se tu quer, em um lugar diferente por anos. Luquinha, você teve um contato diferente, porque você nasceu e cresceu numa cidade onde as trilhas começaram a se desenvolver, principalmente dentro da estrutura que a gente tem no Brasil, de pistas feitas para competições, e a cidade recebeu vários campeonatos brasileiros, teve Four Cross, teve Downhill, teve várias provas diferentes, e depois vocês acabaram catalogando várias outras trilhas na região e abrindo e construindo picos diferentes até ser o que é hoje o jardim da futura casa do Nata, né? O jardim já está lá, a casa ainda não. Mais ou menos. Tipo isso. Alô, som. Foi eu. Acabou a câmbio. Tá. Cara, é isso mesmo, né? Isso foi uma tendência da nossa necessidade, né? A gente vivia num lugar que a gente é privilegiado por montanhas e locais, mas alguém precisa fazer, né? Alguém precisa cavar, a pista não cai pronta do céu. E isso foi, cara, sei lá, desde quando que o Nata começou a fazer pista, começou na subida, na época com o Tony, uma outra galera ali da cidade, da região. E isso foi trazendo com a necessidade de que a gente precisava construir. Então, foi crescendo, tendo uma proporção diferente, até pela necessidade de competição. Então, muito trabalho que foi feito foi através da necessidade por também ter competição na cidade. Então, sempre foram buscando provas de bastante nível. Então, já teve 2 campeonatos brasileiros em Birama, um em 2007 e outro em 2011. Ambos deles choveram, né? Foi com lama. E também teve o campeonato brasileiro de Four Cross, que é uma modalidade que a gente vê que teve a sua, né, o pico de ascensão e infelizmente não teve mais tanta aparições da modalidade, que por sinal é legal, uma modalidade diferente, com bastante contato, e para o público externo eu penso que é algo bem bacana e diferente de estar assistindo, né? Tanto que tiveram algumas edições de Four Cross pela Rede Globo também. Imagino eu que para quem está em casa assistindo a prova no domingo de manhã é algo bem legal, bem radical. E é isso, cara, foi crescendo a necessidade, cada vez que ia alguma competição no exterior voltava com uma mensagem na bagagem, um tipo de obstáculo diferente, uma rampa maior, uma rampa mais inclinada, um tipo de rock garden, um tipo de curva, enfim, cada viagem, cada corrida trazia na bagagem junto do que a gente precisava para estar evoluindo para as próximas, né?
isso foi tomando uma proporção grande. Ibirama a gente tem bastante pistas, a gente tem bastante trilhas locais também, foi sede já de prova de enduro também ali na região. E o Nato agora está construindo lá no quintal dele algo que a gente nunca teve. E, na verdade, tínhamos, né, uma pistinha que a gente tinha próximo à casa dele também. Com os anos, a cidade foi crescendo, toda aquela estrutura, aquele local foi demolido e construído um parque grande para a cidade. E, poxa, agora o Nata teve toda essa iniciativa ali na propriedade, na casa dele, né? Toda aquela questão de brincar com a enxada, aprender a mexer com o solo, fazer rampa, estudar o ângulo. Isso é uma escola pra gente, isso ensina bastante a gente, até pelo fato de aprender a técnica, aprender a manusear a terra. Então toda essa cultura da bike não é só pegar a bicicleta e correr, então vai muito além disso. E é legal, cara, ali em Ibirama a gente tem bastante isso, a gente vê a molecada bastante, né, tendo todas essas evoluções, sempre tá cheio de criançada, né, de bike. Teve uma luta muito grande por um pump track na cidade, com bastante luta conseguimos, um pump track de asfalto no centro da cidade. Isso abrange muita coisa, né? As crianças, não só a bicicleta, também outras modalidades com rodas. Tira um pouco a galera do sofá, da tela. Então acho que é algo muito importante para os dias de hoje também, não só pensando em questão de competição, de velocidade, mas de entretenimento também. Ótimo. E já que você está conversando, como é que você, depois de verificar tantos tipos de provas diferentes, tantos obstáculos diferentes, começou a ir mais para o lado urbano? Ibirama tem vários lugares interessantes, com escadas e tudo mais, mas como que você achou que você tem um diferencial nessa linha? Cara, é complicado, assim, não sei como que surgiu tanta essa vontade por urbano, mas a gente sempre teve uma prova muito clássica aqui no Brasil, que é das Escadarias de Santos, então eu lembro muito bem, em casa, domingo, vendo a prova, o Nata descendo, o Marco descendo, e tudo isso pela questão da visibilidade, né? A gente vê que é uma prova totalmente ao contrário do que o downhill clássico na terra, né? O downhill, o público tem que vir até nós, e o downhill urbano é ao contrário, a gente está indo até o público, então tudo já fica muito mais fácil. A visibilidade é mais fácil também, a transmissão de uma prova é muito mais fácil. E eu acho que a diferença, né, o tão grandioso que se torna o urbano, é o como é possível as pessoas mensurar a dificuldade. Por exemplo, assim, no downhill a pessoa está vendo a gente voar um road gap gigante. Para elas caralho, esse road gap é gigante. Agora, a pessoa subindo a escada que corre ou que desce, ou tem a noção dessa inclinação, e ela ter isso no dia a dia e daí ver alguém andando de bicicleta naquela escadaria, voando aquela escadaria com certa velocidade, é muito mais impactante, porque ela sabe da dificuldade que ela tem de caminhar ou de correr nessa escada, de subir e descer, e agora com a bicicleta, nessa velocidade, nessa altura, então acho que isso impacta muito mais o público também. E cara, isso foi ganhando força no mundo todo, né? Tanto é que a gente tem uma das maiores provas consideradas do downhill urbano mais difícil, com mais tradição, aqui na América Latina, pertinho da gente, que é em Valparaíso, no Chile. Pertinho para ele, que tem Santiago do Chile quase como a segunda cidade. A segunda casa hoje, né? Como o Ibirama foi para mim por ano. E o Brasil sempre foi muito forte, né? Eu acho que, cara, eu penso muito que os latino-americanos, vamos se comparar, os europeus são referência no downhill, e hoje os latinos-americanos são referência no downhill urbano, até pela questão do relevo, né, do tipo que é as cidades, comunidades, e isso fez com que, cara, tomasse uma proporção bem grande, assim, né? A gente tem bastante prova televisionada, ao vivo, tem um circuito, uma série mundial de downhill urbano, e a gente vê bastante pilotos também, né, mesclando essas modalidades, pessoas, atletas que são da Copa do Mundo também indo para o downhill urbano. E a gente ouve bastante esses relatos da dificuldade que é o downhill urbano, o quão eles também têm a dificuldade, mesmo que a gente na prova sentimos a dificuldade, eles também sentem com o downhill urbano. Então a margem de erro às vezes é menor, cara, é uma quina de calçada, é um corrimão, lugares estreitos, apertados.
Bom, a gente tem o Léo Becker daqui também, já teve, né, em prova urbana, já foi lá no Chile, sabe bem como é. E tem toda uma questão também de adaptação assim na corrida, né? A gente não tem, por exemplo, aqui o downhill, a cultura todo final de semana está aqui na pista, está andando, então tem um tempo longo de adaptação. E no downhill urbano não existe isso, porque a prova já é na cidade, então já tem a dificuldade de toda a questão das estradas, das calçadas, das pessoas. Então a cidade não pode parar. Então praticamente a prova acontece em um dia só, a gente tem 2, 3 horas no máximo de treino, então a gente tem que conseguir extrair o máximo de adaptação nesse pouco espaço de treinamento e colocar o que conseguir na corrida, né? Então às vezes a pessoa corre e ainda está na descida da corrida pensando, poxa, ainda não precisava ter freado tanto, e vai aprendendo com o tempo. E isso que talvez deixe o urbano também grandioso. Pô, não tem tanto tempo de adaptação e, cara, é aquele clima, aquele nervosismo, é uma sensação diferente, assim. É algo mais tenso. Não sei, é legal. E eu me encontrei nisso, gosto bastante, tanto é que estou focando mais nisso. A gente vê que está ganhando força. Santos esse ano praticamente não vai ter, pelo que a gente já escutou de comentário do organizador. Mas assim, a gente vê que é uma modalidade que está em bastante ascensão e bastante procura. E eu acho que é um futuro não tão muito distante. A gente vê mais atletas cada vez competindo mais, questão de bicicleta também mudando para esse tipo de esporte. É legal, assim, cara, é algo que estou apostando nisso, como outras pessoas também estão apostando. Ótimo. Você, Pereira, vive exatamente do oposto da situação, né? Você tem as trilhas abertas por grande parte do ano, consegue andar em várias e várias vezes nas mesmas trilhas, e essas trilhas são usadas em vários momentos durante o ano para competições. Como é que viver esse lado oposto de poder estar extraindo um milésimo de segundo várias e várias vezes no ano para chegar no evento principal, como o Frankfurt, por exemplo, e realmente representar lá? Como é que é essa construção de ansiedade também? Para mim, o inverno, em Vancouver eu consigo andar de bike o ano inteiro, já em Whistler só no verão. Então, quando começa o bike park, dizer assim, vai abrir, a gente vai para lá e começa a andar todo dia. O tempo de treino, o tempo de tu andando de bike, acaba te ajudando muito na parte de diminuir cada milésimo de segundo, porque, como falou, a pista está sempre aberta, é sempre a mesma. Então, o que muda é quanto mais buraco ela vai ter e mais ou menos assim. No inverno, então, o foco volta para a parte norte de Vancouver, mas muda um pouco de andar de downhill para rolar um pouco mais e-bike, enduro, por conta dos acessos, não sei, usando teleférico, ser só shuttle ou mesmo pedalando? Como o bike park então fica fechado, em Norte Vancouver a gente tem as 3 montanhas, que 2 delas a gente consegue fazer o shuttle com o carro, ou a gente, como eu tenho 6 bikes, então eu consigo mudar com a minha bike de vez em quando, com a bike de cross country, com o cyclocross. No inverno a gente tenta fazer um treino mais específico de endurance, e como não tem competição também, né, foca ali, acho que na Europa é a mesma coisa, né, no treino específico enduro no inverno, e verão, quando começa, só downhill. Tanto que eu estava falando com o Douglas Loza, que perguntou, tu anda treinando academia e tal? Eu não faço academia, eu só ando de bike. E Douglas, para você, como é que tá? Primeiro porque você teve alguns acidentes que te deixaram longe das pistas por certo tempo e teve que voltar e, de certa forma, lidar com os próprios medos, né? Voltando para lugares onde você se acidentou, andando cada vez mais forte, superando todo esse momento e passando lá cada vez mais rápido. Mesmo tendo que lutar com o inverno, onde você não consegue andar com a bike downhill, tendo que concentrar o esforço de formas diferentes, com academia, com treinos de endurance, e como é que mantém a chavinha da motivação ligada em todo esse período? A motivação é bem difícil, porque no fim desse ano passado eu tive que fazer outra cirurgia no meu pescoço para remover os parafusos e as placas, porque tinha parafuso quebrado, parafuso solto no pescoço. E infelizmente eu tive que ter mais uma cirurgia, então eu tive uma cirurgia no fim de outubro. Logo eu tive que refazer mais uma cirurgia no meio de novembro por conta de líquido cerebral vazando da minha espinha. Então eu não pude ter nenhum treino nesse inverno, comecei só a treinar de novo em fevereiro. Então foi, para mim,
não existiu, né, treino de inverno esse ano, mas normalmente, como o Pereira também falou, os parques fecham, né, por conta da neve, então a gente tem que andar de shuttle, que seria como aqui no Brasil, com a caminhonete, sobe com a caminhonete. Em alguns lugares somente tem, não são todos os bike parks que tem isso. Mas para mim é bom, porque agora eu movi para a Alemanha, eu estou morando no sul da Alemanha e é bem perto da Suíça, perto da Itália, perto da França. Então eu tenho bastante países ali perto de mim que tem bastante bike parks. No sul da Itália é bom porque é mais quente, então os bike parks estão sempre abertos por conta de não ter tanta neve. Mas para mim é um pouco diferente do Pereira, porque na Copa do Mundo tem que estar forte, tem que estar no físico o melhor possível. Pode ver que todos os pilotos da Copa do Mundo parece que são cara de academia, estão tudo bombado, e eu sou fino, fraquinho, então eu tenho que treinar muito no inverno e academia praticamente quase todo dia e treino de bike quase todo dia. Eu ando muito com a e-bike no inverno por conta de poder fazer várias descidas. As montanhas perto da minha casa são grandes, então se eu ando com a bike normal vai ser um treino mais pesado, porém não vou ter tanto tempo descendo a pista, não vou ter treino tanto técnico. Então eu opto para andar com a bike de e-bike, que seria melhor. Para mim eu posso fazer mais voltas, andar um percurso maior. E para mim isso me favorece bastante. Mas é isso aí, é treino de academia praticamente todo dia da semana e também treino de bike. E aí normalmente nos fins de semana eu vou andar com a bike de DH daí. Já que você falou de bike, esse é um tópico bastante quente, principalmente quando a gente está dentro de um campeonato brasileiro de downhill, onde muita gente torce o nariz para e-bikes. Faz 10 anos que eu mexo com elas, em oficina, em setups e tudo mais, e vi bastante dessa evolução. Mas como é ter uma e-bike como ferramenta de treino, e o que você consegue transportar da experiência da e-bike para a bike de downhill, e o que a experiência da e-bike te mudou na forma de ver a bike de downhill? Se mudou alguma coisa? Eu acho que a bike elétrica é uma bike que é muito importante no meu treino. É uma bike que muita gente talvez fale, por que está andando de bike elétrica, não está fazendo força. Mas quem anda de bike elétrica sabe que subir um morro rápido, fazendo força, andar rápido o tempo todo cansa muito. O batimento cardíaco sobe muito. Então dá para treinar muito bem com a bike elétrica, e o peso dela é o que me ajuda bastante, eu acho, com relação à bike downhill. Por ser tão mais pesada, eu acredito que ajuda muito com o manejamento dela. Se você pode manejar ela bem, conseguir andar bem com a bike elétrica, quando você pega a bike de DH, sente muito mais leve e muito mais fácil de manejar ela e andar. E esse também eu levo do motocross também, que me ajuda bastante com essa sensação de peso e de velocidade também, que quando eu ando de moto, eu sinto que eu estou indo muito mais rápido. A percepção de velocidade é completamente diferente. E aí quando tu está andando de bike parece que tu tá andando devagar assim. Então tu não tem medo de andar mais rápido, sabe? Porque daí tu tá com aquele sentimento, eu tô andando devagar, eu posso andar mais rápido. E isso eu acredito que ajuda muito também. Interessante. Algo que eu notei desde as primeiras vezes andando com e-bike é o centro de gravidade muito baixo. Por conta da bateria, da posição dela e do motor, levam o peso lá para baixo e isso cria uma estabilidade extra em altas velocidades muito interessantes. Você leva esse conceito para buscar algo semelhante na bike de downhill, como por exemplo a Orbea faz hoje em dia, onde a bike nova tem um contrapeso para ser colocado no movimento central, e vários atletas de World Cup têm colocado contrapesos nas suas bikes? Sim, eu estou testando agora também com pesos abaixo do central, né? Como muita gente vê, tem muitos pilotos já fazendo isso na Copa do Mundo. Por sinal, o Goldstone está andando com 1,4 kg embaixo do central, mais por conta de ele ser leve e a Santa Cruz também ser uma bike leve. Mas eu acho que esse peso baixo no central ajuda muito também com a pilotagem. Mas depende da pista também, tem pista que ajuda, pista que não ajuda. Tipo aqui, fim de semana passado, o peso era natural de barro, né? Tinha 3 kg de barro na bicicleta, não precisa de peso. Mas eu gosto muito, estou gostando bastante desse peso extra que eu estou botando na bike. Pereira, além de estar em cima da bike, você também está no cavalete montando elas e trabalhando com um fabricante hoje em dia.
como esse mesmo conceito de posicionamento do peso, o centro de gravidade, tem mexido na forma que você pedala e na forma que você seca as bikes, seja para atletas, seja para consumidor final? Então, eu trabalhei, não trabalho mais na Norco, dentro do warehouse, onde que é distribuidor no mundo. Então, acabei conhecendo vários atletas, Greg Minard, por exemplo, um deles, Kurt McDowell, que é hoje engenheiro da Norco. E lá dentro existe um laboratório dentro da Norco. Tanto o Greg Minard falou que ele está tanto tempo na Syndicate, nunca viu, na Santa Cruz, ele nunca viu uma coisa tão perfeita que é o laboratório da Norco hoje, em Vancouver. E ele comentou sobre esses testes que eles fazem nas bikes lá, sobre peso, sobre... Hoje, por exemplo, a bike da Norco é uma das mais pesadas que tem no circuito. A bike dele chega a pesar mais de 20 kg, uma bike XL, mas é mais ou menos isso. E o quanto ajudou a parte de peso. Então, só repete a parte da e-bike que tu comentou. De como que usar a e-bike como ferramenta de treino e as características diferentes, principalmente centro de gravidade, te muda a forma de setar a tua bike de downhill ou mesmo a tua bike de enduro? Para mim, é muito similar, como o próprio Douglas falou. A gente consegue fazer a parte de subida, ela no mais rápido fazer mais leve, né? E ela é muito parecida com a bike downhill por causa do peso, é um pouco mais pesada, mas é muito parecida por ser o central mais leve ali. A minha bike hoje que eu estou andando, que é uma Norco Range, toda a parte de peso dela no carbono do quadro é focado na parte central, então é muito parecido. Só tem menos curso de suspensão, mas no final é a mesma coisa. Luquinha, você vai por um caminho, de certa forma, um tanto diferente, né? Você tem uma bike de downhill focada, tem uma bike de enduro focada, mas também tem uma bike no meio do caminho. A bike que você usa principalmente nas provas urbanas, com um pouco menos de curso, que não tem um centro de gravidade tão baixo. O que isso te ajuda? É a agilidade da bike? Qual é a característica que você busca nesse setup especial da tua meta? Cara, eu busquei, na verdade, foi um conceito que no início muita gente me criticou, mas foi algo que eu encontrei a confiança em mim com a minha pilotagem. Toda vez que eu usava a bike de enduro com suspensão single crawl, seja numa pista de downhill ou, sei lá, treinando nas sessões de escadarias, eu não sentia tanta confiança em cima da bicicleta pelo fato da suspensão não ter tanta rigidez, ter mais torção. E não sei, eu sempre tinha aquele sentimento de que algo estava faltando embaixo de mim. E pensei, cara, eu vou pegar uma suspensão double crawl e vou reduzir para 180 de curso. E quando eu fui fazer isso, ainda entrei em contato com a galera da Comensal. A gente tem um brasileiro que trabalha na fábrica em Andorra e a gente discutiu bastante sobre isso e o quão talvez prejudicaria a geometria da bicicleta ou não. Então a gente estudou bastante sobre as medidas, eles até passaram tabelas e medidas do que a gente tinha que seguir para fazer a bicicleta. E cara, eu fiz a bicicleta, peguei, arrisquei, peguei uma suspensão, cortei o air shaft, pensei, cara, eu vou reduzir, vou testar. E a partir do primeiro momento que eu montei a bicicleta com essa configuração, uma bicicleta, um quadro de enduro com 165 mm de curso atrás, e uma suspensão de downhill, double crawl, porém reduzida com 180 mm de curso. Montei na bicicleta, montei, dei o primeiro rolê com a bike e pensei, cara, isso... Pra mim, eu aprendi a bicicleta de urban bike. Mandei pra Comensal, os caras deram risada. E foi uma tendência que tomou bastante proporção, assim. Mandei pro chileno, os caras ficaram meio assim, esteticamente não é legal, não sei o que. A bike não é feita pra isso, mas eu falei, cara... Estou gostando, o feedback é bom, a bicicleta, a sensação é uma mini bicicleta de downhill, tenho o que eu preciso para os impactos e tenho o que eu preciso para pedalar, para ganhar agilidade. E foi engraçado, foi legal que justamente essa bicicleta eu fiz totalmente voltada para a corrida de Valparaíso. Eu lembro muito bem que eu montei a bike em outubro de 2023, andei outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Então foram 5 meses testando a bike, adaptando, sobe um pouco à frente, desce um pouco à frente, enfim. E fui para Valparaíso e eu vi que muita gente ficava olhando para a bike, uns faziam piadinha, outros... Enfim, esteticamente
acho que é uma sensação igual de quando a bike era totalmente a roda 29 e veio a bike mud. Era estranho no início olhar a bicicleta com dois tipos de medidas de roda. E, cara, fui lá, a galera viu que a bike era legal, por sinal eu tive um desempenho, uma performance muito boa, ganhei a prova, ganhei uma fase de classificação, ganhei a corrida. E foi tão engraçado assim que eu ganhei a prova e pá, depois disso ali já muita gente com o mesmo conceito de bicicleta. Hoje a gente vê bastante pilotos, principalmente na cena urbana, tendo esse conceito. Não só a gente aqui no Brasil, vários europeus também, latinos. Então foi um conceito assim que não digo que eu fui o criador, óbvio que não, tenho total certeza que mais gente já usou, mas talvez tivemos a audácia de competir dessa maneira. Então talvez contra os requisitos dos fabricantes, é algo que não existia, suspensão 180 da local, existia até 190 no início das bicicletas da roda 29, mas reduzir tanto e aí se tem aquela parte de crítica, pô, mas tem todo um estudo, suspensão single cal, seja a ZEB, seja os outros fabricantes com extension mais largos, maiores, mas mesmo assim não é a mesma situação, não é a mesma rigidez, não entrega a mesma performance. Tanto é que a gente está vendo cada vez mais isso, né, na cena. E, cara, pra mim é uma das bikes mais legais que tem de andar, assim. É realmente uma bike de downhill, anda rápido, tem as suas limitações, óbvio, não é algo tão confortável, não te dá tanta margem, digamos, de erro na pilotagem. A bike de downhill é grande, muito mais curso, uma suspensão mais mole, então, né, te libera mais margem para erro, né, mais margem para impacto, enfim. Mas é um conceito bem legal, assim, inclusive que eu acho que para a nossa realidade aqui de pistas que a gente tem, também é uma configuração bem legal, assim. Essa bola que eu ia te levantar, de perguntar, você acha que isso está próximo da realidade brasileira de pistas? Pereira também anda numa bike que não tem o mesmo curso da bike que o pessoal usa nas Copas do Mundo. O Douglas está convivendo muito mais em Copas do Mundo e trouxe a mesma bike para correr aqui. O que vocês dizem? Uma bike no meio do caminho ou uma bike full downhill? O que casa melhor para cá? Eu acredito bastante, cara, pelo fato de que, assim, as bicicletas seguem numa evolução constante, né? Consequentemente, as pistas também. Então, as Copas do Mundo, as pistas estão cada vez mais de alta, tem muito mais gravidade do que a gente tem aqui. Então, tudo foi evoluindo, a parte de bicicleta. Olha o quanto as bicicletas cresceram, o quanto os pneus foram mudando, medida de pneu, medida de aro. Então, e querendo ou não, aqui a nossa realidade é outra. As nossas pistas não tem tanta evolução como lá fora. A gente não tem tanto montanha como lá fora. Nosso acesso em montanha é muito mais limitado como lá fora. Então, acredito bastante nisso. É um conceito que, para a nossa realidade, faz total sentido. Já competi várias provas com essa bike, já fiz vários testes e realmente é tão bom ou quanto ou melhor do que a bike de downhill. Às vezes vai muito da adaptação e audácia do piloto em cima da bicicleta. E audácia você sempre tem que sobra, né? Mas é bem legal, assim, cara, é difícil, é foda, o cara, a gente sabe que tudo custa bastante, então não é assim, vou comprar uma suspensão de 15 mil reais e vou cortar a suspensão ou reduzir 20, 30 minutos de custo da suspensão. Mas é algo que, cara, é legal, faz sentido, eu gosto bastante e defendo bastante a ideia. Douglas, sua opinião nesse ponto? Eu também, como recentemente eu comecei a correr também os urbanos, né, com o Luquinha, e desde a primeira prova eu já fui para essa ideia também de ter Double Crown na frente, até por sinal muito do nosso tempo a gente anda com a bike de DH, eu diria 80% no tempo que eu ando de bike de bike de DH, então já é uma coisa que isso se sente mais confortável na cabeça, já é um estilo, até de olhar a bicicleta assim, tu já sente mais confiança na bicicleta, que tem mais dureza, que mais rigidez. Então é uma ideia que eu também meio que copiei do Luquinha, mas foi um negócio que eu gostei bastante. Eu até tentei andar com a Single Crown, mas para mim também foi melhor com a Double Crown. O sentimento na bicicleta quando anda é
é mais parecido com a bike de DH. E as provas do Serra Barra, do Urbano, estão cada vez mais, as pulsos são maior. Para mim foi a primeira o ano passado na Itália, para mim já foi tipo um susto, e aquela pista era assim não tão difícil. Aí quando a gente foi para Valparaíso já é um negócio mais difícil, as pistas são bem difíceis, e para mim eu não teria tanta confiança em andar com uma single crown do que com uma double crown. E como o Luquinha falou, eu diria 80% dos pilotos estão andando com a double também. Então eu acho que para mim é melhor. Ótimo. Verena? O que o Luquinhas falou sobre as pistas hoje, aqui a gente andar com... Tá sempre as mesmas pistas e consegue andar com uma bike com um travel menor. Então, o que eu vejo, a diferença de estar morando tanto tempo lá fora agora e aqui, é que parece que a gente aqui parou no tempo. A gente está com as mesmas trilhas que a gente andava com bike de aro 26. Então, o jeito das paredes, o jeito das curvas, as trilhas ainda cada vez mais, cada dia melhorando, mas ainda estreitas, sabe? Ainda dá para pensar algumas coisas assim, isso aqui tá a mesma curva há 20 anos aqui, sabe? Ainda nas bikes 26. Esse é o meu pensamento. Isso vai bem na linha do que eu tive um papo com o Colombo, que está lá no Pimpscast, tanto no YouTube quanto no Spotify. A gente fala bastante disso, de quanto o esporte evoluiu até certo ponto e estagnou ali a nível Brasil, e a nível internacional o negócio está bastante diferente. Os três têm várias experiências e várias opiniões sobre provas fora do Brasil. Estão acostumados em ambientes um pouco diversos. Se a gente pegar, por exemplo, o Valdsole como exemplo, que é a Black Snake, né, uma trilha muito larga. Como é que é mudar a cabecinha de algo tão largo assim? Isso é também bastante largo, nas provas urbanas é um chão mais uniforme, de certa forma, e daí vir correr em algo tão estreito quanto é essa Sapiranga, ou mesmo outras provas aqui do Brasil. Eu vou. Não muitos sabem como é as pistas do Copa do Mundo, alguns já teve na Copa do Mundo, tipo o Luquinha, o Lucão já foi também, várias pessoas já foram. Porém, quando todos chegam lá, acho que o que pensam é tudo o mesmo, tipo, isso aqui é uma loucura. A pista no track walk é uma pista, e no primeiro dia de treino, no track walk de noite, porque a gente faz sempre 2 track walks, né? Ou pelo menos um no dia depois do treino, para ver as linhas, porque como as pistas são tão largas, às vezes você nem vê a linha quando está fazendo o primeiro track walk, surge uma linha nova. Então é bem diferente. Aqui a gente faz o track walk e é praticamente uma linha de cima e baixo, não tem muitas opções, e lá é completamente diferente. Tem várias linhas, a pista tem quase 2 metros em partes de largura, que pode escolher onde tu quer andar. Às vezes tem uma linha lá, uma linha aqui, aquela pode ser a mais rápida, mas tu não anda mais rápido naquela, é melhor ir nessa. Então é bem diferente, até por sinal nessas corridas a maioria dos times tem pessoas na pista filmando para dizer tenta essa linha é 0.2 mais rápida, o Loic Bruni passou 0.2 mais rápido nessa linha do que você, então tenta essa linha na próxima descida. Isso tudo ajuda muito, e quando a gente vai correr, né, tipo, sem tanto suporte, é difícil, porque é mais uma coisa para ter que pensar, mais uma coisa para ter que pensar, porque tem tanta linha, tem tanta coisa na pista para ver, para conseguir acertar, e tem que manter a bike sempre andando bem, tem que manter a cabeça, tem que estar sempre bem para poder correr, e tem que pensar em todas as linhas, achar a linha boa, conseguir andar bem. É tudo muito difícil, e eu acho que essa diferença é a que faz a maior diferença entre Brasil e Europa ou Canadá, que as pistas são muito mais largas, tem muito mais opções de linhas, e também como a pista fica depois da corrida, assim, os buracos aqui crescem, porém lá tipo Val di Sole, é inacreditável, não dá nem para acreditar, assim, a hora que tu anda na pista de cima e baixo, batedeira, os braços chegam à metade, não tenho mais braço, não aguenta mais, e isso que eu já ando lá já faz quase 10 anos, já estou andando na Europa e ainda não acostumei. É muito mais físico, e é um físico diferente.
Eu acredito que no Brasil seja físico também, porém não nesse lado. Porém, as pistas são bem diferentes. Luquinha, sua opinião nesse mesmo ponto? Cara, a experiência assim, que eu tive nessas provas de Copa do Mundo e Mundial que eu fui é que são diversas possibilidades de linhas que tem no percurso. E a gente aqui é tão acostumado a andar em uma linha só, praticamente todas as pistas existe só aquela linha principal e é a linha mais rápida e vai ser a linha de todo mundo, da grande maioria pelo menos. E quando chega lá, a maior dificuldade é escolher alguma e além de tu ter que escolher alguma, tu tem que provar todas. Então cada vez que prova alguma linha surge uma dúvida e é muito confuso, assim. Então já vem da nossa cultura, a gente não tem isso, então a gente já chega lá com uma certa dificuldade de escolher e ao mesmo tempo de escolher surge a dúvida porque a outra é boa, mas o fulano também passou melhor na outra. Vai também de saber sentir o teu sentimento e o que é melhor para ti, porque nem sempre o que é melhor pro Douglas vai ser melhor para mim ou melhor pro Pererucho. Então é difícil, cara, é muito difícil, é muito completo e hoje o esporte está muito mais no detalhe do que a gente imagina. Pô, os caras de Copa do Mundo têm equipe com sensores, com um cronômetro no meio da pista por trechos, então onde surge essa dúvida eles têm a dúvida mais concreta, já usando a tecnologia e já informa o piloto com a tecnologia, o telefone já manda o vídeo, já manda qual linha vai escolher, qual vai para provar. Então, assim, é muito detalhe, cara. Questão de telemetria, suspensão. Eu acho que está se tornando realmente algo muito profissional, como uma Fórmula 1, realmente. O nível de piloto é tão bom, tão forte, que o nível das bicicletas. Então, às vezes o piloto já está no nível que, cara, o Douglas é tão bom quanto o Loic Bruni, mas ainda a gente precisa extrair um detalhe num pneu, numa suspensão. Então, esses caras ainda, querendo ou não, eles têm uma acessibilidade maior e isso faz ganhar a corrida, né? Pererucho, você não só tem a experiência de pistas bastante largas, mas tem uma variedade muito grande de pistas que gera esse mesmo feeling de ter que escolher linhas diferentes, de memorizar muita informação diferente. E quando vem para cá, como é que é esse impacto de correr de volta? Como o bike park lá é um dos maiores bike parks do mundo, então tem muitas trilhas. O que os dois meninos falaram também, assim, ó, uma diferença muito grande que eu vejo é a velocidade. A velocidade média que tu tem da tua largada à tua chegada. Além de ser aqui a gente tem um morro, lá a gente tem uma montanha, às vezes 2, 3, 5 vezes maiores. Com isso tu consegue fazer uma trilha maior, mais larga, e nesse ponto andar muito mais rápido. A média, sei lá, aqui deu coisa de 28 de média, aonde que lá a gente chega na 40, 45, depende da trilha. E é diferente. Aqui no Rio Grande do Sul, particularmente onde que eu cresci, não tem como comparar o jeito do terreno, da terra, da pedra, da raiz, com lá fora, sabe? É totalmente diferente. Aqui tu não pode confiar numa raiz, tu não pode confiar numa pedra, que lá, mesmo molhado, é outra pedra, outra raiz. Eu lembro dos áureos tempos do Chupeta Works, né? O pessoal do Bender, Intensivo, a galera da RUP levava o pessoal para Whistler para andar durante o Crankworks, e eles falavam exatamente isso, né? Que em Whistler, na chuva, você anda com pneu de seco, com um Minion DHF, por exemplo, em cima da pedra, sem problema nenhum. Aqui, se você fizer isso, é cachorro e vela preta, né? Não tem o que comparar. Você tocou num ponto bem interessante, velocidades médias tão diferentes. Como é que é a percepção de velocidade de vocês do dia a dia, de diferentes formatos? Pererucho com os bikeparks, com as trilhas de Vancouver, Douglas com o World Cup e Luquinha, claro, tem experiência de World Cup, mas com o urbano. Como é que é essa diferença das velocidades que vocês estão andando lá e da percepção da velocidade, que os terrenos são muito diferentes, com voltar para andar aqui numa trilha única, onde soltar o freio faz muita diferença? Então, é muito diferente porque, como o próprio Douglas falou, quando tu treina de moto, que tu vê percepção de velocidade, que tu treina velocidade, tu vem nesse Sapiranga aqui, tu vai começar a andar rápido,
a trilha começa a diminuir, começa a ficar mais estreita, e isso assusta, e assusta que tu acaba freando. Então, eu sinto isso, não sei vocês, mas começa a acelerar, opa, parece que, não, aqui é muito, muito estreito, não consegue acelerar. Eu sinto um pouco isso. O quê? Cara, são estilos de pistas, estilos de culturas. A gente não precisa ir muito longe para ver um pouco dessa diferença. A gente tem um exemplo muito... entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Eu acredito muito que a diferença de estilo de pistas nossas do estado de Santa Catarina é bem diferente do que as pistas daqui. A gente vê que lá a gente tem pistas de alta velocidade, por exemplo, Pomerode, onde já foi o Campeonato Brasileiro. A gente tem hoje a pista de Benedito Novo também. A própria subida sempre A própria subida da Alberja, né, a clássica de Ibirama. Então a gente sempre teve pistas mais de alto. Imagina o que é a cultura que Marco e Finata trouxeram na bagagem com Copas do Mundo, né? A velocidade que tinha nas provas lá fora, foram trazendo junto, porque precisava daquilo, era a necessidade. Então isso tomou uma cultura e a gente vê, cara, não tá longe. A gente tem umas pistas lá com bastante velocidade média alta. E aqui, não que não sejam altas, são, mas essa questão, essa percepção de afunilamento que assusta bastante, realmente. Quando anda rápido, não sei, tudo aqui é diferente. A vegetação é muito mais densa, é muito mais fechada, a entrada de luz é muito menor. Então essa sensação de velocidade parece que quando está andando rápido, a sensação é que está bem rápido e isso cria um medo, cria um limite. E foi falado antes um pouco de terreno. O terreno aqui é bem particular, é um dos terrenos, para mim, é um dos mais difíceis que eu já andei, que ando de bike. Não sei, essa liga desse solo com as pedras que tem, que já é um terreno com bastante pedra aqui no Rio Grande do Sul, então todas as pistas daqui do Rio Grande do Sul tem bastante pedra. E essa união desse terreno com a pedra, é uma pedra meio... parece uma pedra polida, uma pedra de rio, não sei bem, não sou geólogo, mas, cara, e com essa terra úmida, essa terra molhada, que é o que promete para o final de semana aqui em Sapiranga, é algo que, para mim, eu sempre tive bastante dificuldade, assim, buscar entender o terreno, onde já vai escorregar, onde não vai escorregar, buscar esse limite é algo que demora um pouco, é mais difícil. E, cara, é liso pra caramba esse tipo de terreno aqui. Douglas. Como o Luquinha falou, esse terreno realmente é muito liso. A minha primeira descida que eu dei fim de semana passado, que eu estava aqui treinando, acho que deu 30 segundos, eu já bati numa árvore, completamente diferente. Eu fiquei na Inglaterra por 9 anos e, como muitos sabem, a Inglaterra chove muito, está sempre chovendo. E eu não me lembro nem um dia de ter botado um pneu de chuva na bicicleta para andar na Inglaterra. E olha que teve dia de chuva, praticamente quase todas as vezes que eu ia para um bike park era na chuva. E nunca precisei de pneu de chuva, então é sempre muito difícil para mim, me adaptar quando eu venho para o Brasil para andar com pneu de chuva. E ainda mais aqui no Rio Grande do Sul, como o Luquinha falou, que é uma pista que é muito lisa, as pistas são sempre muito lisas aqui. Mas eu acredito que o maior diferencial, como o Pereira falou, as montanhas são muito menores. Então, dificulta muito maior criar uma pista de nível de Copa do Mundo. A gente teve a Copa do Mundo em Balneário Camboriú, que tem toda a estrutura para ter uma Copa do Mundo, porém a montanha não é grande o suficiente. Para a época, sim, era uma pista ok. Muitos dos pilotos, como o Sam Blake Soap e outros pilotos como Conversei e Greg Minnaar, falaram que a pista não era boa, porque realmente comparado, quando você vai para uma Copa do Mundo e olha a montanha, do tamanho da montanha que tem as pistas, 3, 4, 5 vezes o tamanho das montanhas do Brasil. E realmente é difícil, porque aqui também não neva, então não tem essa estrutura de lift para fazer uma pista numa montanha grande, como se tivesse ali na Serra do Rio do Rastro, que é uma montanha grande. Ali, se tivesse um lift ou algo assim, daria para fazer uma pista legal, mas porém no Brasil não tem essa estrutura, infelizmente, e para subir de caminhonete uma pista de 5 minutos vai demorar 2 horas para subir, aí vai dar
3 descidas num dia, então não vale a pena. Então eu acredito que esse seja a maior diferença, a montanha não ter a inclinação e o tamanho suficiente para poder fazer uma pista grande. Como aqui a montanha é relativamente grande, porém tem muitas seções que são meio planas, isso é. O português está horrível. Flat, e aí vocês veem que tem bastante seção que tem de pedal. E aí tem bastante, eu ouvi falar que fizeram isso para poder deixar a pista mais longa, né? E é isso que tem que fazer no Brasil, infelizmente, para aumentar o percurso, tem que fazer ela fazer mais voltas. E infelizmente não tem inclinação para manter a velocidade, para ter a velocidade média alta, de cima e embaixo tão alta quanto na Europa, ou no Canadá, ou no Chile, nesses outros bike parks. Antes de voltar o papo para falar de perspectivas de brasileiro, para o brasileiro em si, né, não de brasileiro, mas Pereira, você que está vivenciando isso no dia a dia em casa, né, tenta dar uma proporção do quanto maior é o mercado da neve perto do mercado dos bike parks no Canadá, só para o pessoal entender o porquê é tão difícil ter um teleférico. Então, Whistler hoje, pessoal, no inverno são 35 lifts e gôndola que sobe a montanha. Então é um dos resorts maiores do mundo, que são 3 montanhas. A montanha de Blackcomb e o Whistler existe um lift que se chama Peak to Peak, que é o maior lift de 2 torres. São 3,6 km de distância que tu fica pendurado ali a 300 metros de altura. E no inverno chega a ter filas até de 3, 4 horas para o pessoal subir 35 teleféricos que tem a montanha. Não todos saem de baixo, mas se resume a isso, né? E no bike park, no verão, é coisa de 5, 6 lifts que ficam abertos. Eu lembro que quando eu estudei lá, em 2007, e depois eu tive atualizações com o pessoal, mas basicamente a proporção era de o dia do pico do Crankworx era algo na casa de 13, 14% da média de público do inverno em Whistler. Então, o nosso maior evento de mountain bike, a gravidade do planeta, era de 13 a 14% da média do fluxo de esquiadores e snowboarders no inverno. Então é realmente muito maior. E prestem atenção no tamanho das logos nas roupas do pessoal da neve, é muito menor. A gente não precisa ser tão chamativo aqui no período. Eu já peguei trânsito, por exemplo, de Squamish, que é 50 km de Whistler, tudo tipo parado, assim, ficar 6 horas num trânsito parado, porque não tinha como entrar na vila de Whistler no inverno, porque tem tanta gente, principalmente nos feriados. É punk. Pra quem quer conhecer algum lugar diferente no inverno, o Whistler é um lugar também. Justo. Falando de Sapiranga, perspectivas, Douglas, para esse brasileiro? Você vem de uma off-season atípica, se recuperando e tudo mais, e teve as últimas semanas andando muito mais em saltos grandes e um rolê mais divertido para as câmeras do que realmente esmirilhando nos últimos milésimos. Como é que está a perspectiva para esse brasileiro? A perspectiva é sempre andar entre os 3 ali, né? Mas, como você falou, tive alguns imprevistos, estou voltando um tanto pouco devagar, mas a gente vem para tentar fazer o melhor possível e tentar conseguir a medalha, porém temos muitos pilotos rápidos aí que estão andando bem, que andam bem aqui, então, e para mim é muito difícil andar rápido aqui porque por essa diferença de terreno, diferença de pista, mas a gente vai ver o que a gente consegue fazer no domingo. Luquinha, sua perspectiva? Como toda prova tem sua dificuldade toda, seja qual for, a gente tem que sempre lembrar e respeitar que todo lugar sempre tem surpresas, sempre tem pilotos que... Né, cada lugarzinho sempre tem os locais, então isso é algo que fortalece muito a questão de nível da corrida e tenho certeza que vai ser uma prova bem dura como todas foram, e aqui no Rio Grande do Sul sempre teve muita disputa, um nível sempre muito alto, a questão da dificuldade que a gente tem, eu também tenho sempre com o terreno daqui,
A gente também tem algo que não podemos controlar, que é a questão de clima, então tá sempre essa questão estável, molha, seca, não molha ou molha. Enfim, domingo a gente vai saber. E é isso, quero muito, como o Douglas falou, tá brigando por uma medalha. A gente vem numa sequência já de 4 anos seguidos com medalha. Quero brigar por mais uma delas. E é isso, tenho certeza que vai ser uma prova bem legal. O Rio Grande do Sul aqui, o pessoal de Sapiranga preparou um campeonato brasileiro bem bonito. A gente vê todo o trabalho feito todos esses meses já de trabalho para a corrida. A gente vê que a pista está impecável, o layout do evento está bem bonito, está bem organizado, toda a parte de comunicação e mídia digital também. Então isso tudo fortalece e engrandece a modalidade, né? Então não adianta a gente ter corrida com disputa, mas a gente não tem comunicação, a gente não tem essa difusão, né? É o que o esporte precisa, né? A gente precisa muito dessa questão de comunicar e difundir para que as pessoas vejam e conheçam a modalidade, né? Então vai ser um final de semana bem legal. Esperamos que domingo, que enche o morro, que o público venha lá da cidade, sobe o morro para estar assistindo a gente correr, e tenho certeza que vai ser uma festa bem legal. Pererucho, perspectivas. Provavelmente você deve ter também uma roupa específica para usar só no domingo, né? Então, faz mais de 4 anos que eu não participo de provas aqui, e eu já tô bem acostumado com as provas lá, que como lá eu pedalo só no verão, a gente não pega, como o Douglas pega muita chuva lá, a gente não pega. Tipo, meus últimos 4 anos competindo nas provas de BC Cup lá foram todas no seco, a gente nunca tem prova na chuva. Então, domingo quando eu cheguei sábado aqui, domingo eu andei, o que eu tô fazendo aqui no primeiro momento? Porque é totalmente diferente. O cérebro está focado para poeira. Hoje eu ando com um pneu, por exemplo, o novo High Roller no seco, que é um pneu que tem uma garra um pouquinho maior que eu usei aqui, mas é totalmente diferente. Não tem explicação. Eu vim para aqui competir porque é perto de onde eu morava, em Canela. É uma pista que foi a primeira prova em 2005 que eu corri de downhill, foi onde eu comecei o downhill. Então tem uma história muito grande. Eu fiquei vice-campeão pan-americano em 2021 e eu gosto muito de andar aqui. Só tem que se adaptar, porque tá difícil. E antes da gente fechar, não dá para perder a oportunidade de zoar com o Nata e com o Markov. Luquinha, dá para largar na pesadona aqui? Não, né? O início já é plano, se largar na pesada não sai do lugar. Então, agradecer a oportunidade da gente trocar esse papo com vocês. Eu acho que foi bastante enriquecedor para todo mundo, tanto quem está aqui quanto quem vai assistir depois online toda essa nossa conversa. Essa troca de experiência eu acho que é muito legal. A gente pretende fazer, sempre que possível, ampliar isso mais e mais vezes. Obrigado pela presença de todo mundo. Muita sorte para vocês, porque claro que a preparação vocês já têm e a sorte é quando a oportunidade encontra toda a preparação. Com certeza isso vocês já vieram fazendo. Então, divirtam-se. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo. Cícero. Dá uma palavrinha? Claro, com certeza. Para quem não conhece, o Cícero é quem faz toda a movimentação da Vila Paiva para manter a pista aberta todo ano. E a gente usa isso aqui em várias outras ocasiões, seja para eventos das lojas parceiras, para o pessoal se desenvolver, clínicas. A gente fez um setup tent aqui que foi bem legal. Cícero, tá contigo. Boa noite a todos, acho que eu tinha dado boa noite. Obrigado por tudo que vocês disseram para nós. Eu precisava pôr um ponto aqui em debate para pensamento, especialmente sobre pista. Nós estamos falando de um esporte que necessariamente precisa de montanha. Montanha não é morro, vocês deixaram isso muito claro. E a referência do esporte realmente é Europa, Canadá, Estados Unidos nem tanto, mas basicamente esses dois locais que tem montanhas. Efetivamente, montanhas de 3.000 e poucos metros. O Morro Ferrabras tem 565 metros na ponte mais alta. Aqui não, tem 535 só. O que eu ponho para pensar?
esses atletas todos, referências, andam naqueles lugares. E se eles viessem andar aqui, como seria? Então, isso é um ponto a pensar, porque é o que nós temos. Outro ponto, nós, tendo morro, só nós temos muitas limitações, mas uma coisa que vocês falaram, eu quero dizer para todos, e falando para o Colombo também, a gente se dá bem, conversa bastante sobre pistas, o Amendoim também comentou alguns detalhes e sugestões dessas pistas. Nós tentamos fazer algumas coisas para levar para a pista e trazer velocidades. Santa Catarina tem um terreno diferente. Falando do tempo que eu andava, faz 15 anos que eu não ando, mas propicia velocidades mais altas. E há muitos anos eu dizia já, olha, uma dificuldade do brasileiro quando vai para fora é que ele não tem o costume da alta velocidade que tem lá, e essas médias efetivas acontecem. Quanto à largura de pistas, nós temos feito ano a ano, a cada prova, a gente tem buscado tornar mais larga a pista. E isso é uma promessa que eu faço a todos vocês. Vocês têm a minha palavra de que o empenho é de alargar, porque não tem coisa pior do que andar numa pista de downhill como se fosse um trilho de vaca. Vai um encarnado no rabo do outro, e daí não se sabe, aí a pessoa vem de fora, vocês vêm de fora, você está aqui, aí uma pedra diferente tira todo um investimento, um gasto, uma economia, um fim de semana inteiro perdido porque tem um trilho só, se errar, fudeu, bateu na árvore, como tu disse. Se tem diversas linhas, e aí complementando o que você disse há pouco, olha, eu preciso ver essa, preciso ver aquela, para ir mais rápido, mas mesmo que tu erre em uma, tu vai talvez lá para outra, mas tu não perde a prova. Então eu tenho consciência disso e quero dizer a vocês. Então, o primeiro desafio, nós não temos montanha. O segundo, nós temos só morro. E só tendo morro, temos dificuldade com o meio ambiente, etc. Porque, lamentavelmente, curiosamente, desculpa, o país tem uma mentalidade de querer ser um pouco mais do que até país mais desenvolvido da Europa, Estados Unidos e do Canadá. Então, aqui parece que nós queremos ser mais ecológicos do que eles. E com isso eu tenho muita dificuldade de trabalhar. E eu não consigo mudar o trajeto. E deixando tudo muito largo, eu posso ter problema até de fechamento da pista. E o que nós temos feito vocês que andam há bastante tempo sabem que sutilmente nós vamos mudando uma coisa aqui, uma coisa ali, uma coisa lá, e a pista vai ficando um pouco mais rápida e melhor. Essa é a minha promessa para todos vocês, e agradeço sempre vocês virem e apostarem tanto. E tenho certeza que eu faço por paixão pelo esporte, porque eu já não ando há 15 anos, como eu disse, e andei com muitos que estavam aqui, com o Nata, na época tinha o Fusso, o Johnny Fornari, inclusive do downhill urbano, foi o primeiro que ganhou o downhill de Santos, saiu aqui de Sapiranga. Agradecer a vocês por participarem e que tenham uma excelente prova. Vamos torcer que não chova, se chover, paciência, é do esporte. Obrigado. Então, obrigado a todos. Se quiserem fazer perguntas, temos um tempinho extra ainda para isso. Já peço que assim que a gente lançar, tanto o vídeo de Shireda, que vai estar no YouTube para vocês assistirem, assistam, compartilhem, se inscrevam no canal, faz todo o trabalho lá para a gente poder melhorar dentro dos guris. Esse vídeo aqui também, de todo esse papo, também vai estar online logo logo. Façam o mesmo, compartilhem, eu acho que é um papo bastante válido para a gente estar migrando e passando para ainda mais gente que não tiver a oportunidade de estar presencialmente aqui. Perguntas? Alguém tem alguma dúvida ainda, algum comentário? Raota, osso? Vocês têm? Só agradecer vocês por terem participado desse bate-papo. Agradecer a galera aí que está presente no evento e dando essa força. Realmente não posso deixar de agradecer também aos nossos patrocinadores que fizeram isso acontecer, esse espaço, enfim, o pessoal do Steinberg. Valeu a força aí, galera. A Pirelli Scorpion, enfim. Vamos falar também do Junior Varta, Bikecia, ProParts. Podemos falar também da PIC e do nosso grande amigo Kamika aí também fazendo a força. Somente agradecer o Denner e a todos os fotógrafos que mandaram umas imagens para a gente deixar passando aí no fundo do telão, relembrar momentos, enfim, a galera aí comentando que tinha atleta até que não está mais andando, mas enfim. Obrigado pela força, galera. Esse evento é para nós, para todos que andam de bike, para mostrar que o Brasil também pode ser algo mais forte.
Bom, acredito que eu não tenho muito mais a acrescentar, o Jota praticamente fez as palavras deles a minha. Agradeço a presença de todo mundo. Esperamos que, quem sabe, com o próximo, talvez o Pan-Americano, a gente possa pensar em algo nesse formato. Agradecer os convidados, ficamos muito felizes que vocês aceitaram o convite, o Pimpão, trabalho incrível na entrevista aí, muito bom. E é isso aí. Agora, oficialmente inicializado o brasileiro. Pau, gurizada. Vamos lá.